Eu sempre achei curioso como que a alegria pode ser algo tão presente e ao mesmo tempo tão difícil de provar, de descrever. Foi pensando nisso que eu resolvi assumir uma postura investigativa. E já que o assunto de hoje é investigação, eu resolvi começar esse episódio aqui, na fachada da Faculdade de Direito em Buenos Aires, na Argentina. E para isso eu vou contar com o trabalho da designer e autora Ingrid Fettel-Lee, no livro As Formas da Alegria. Da mesma forma como a gente consegue descrever características físicas de um suspeito para fazer um retrato falado, a Ingrid conseguiu elencar características para a gente conseguir identificar e encontrar alegria no mundo tangível. É um verdadeiro inventário de pistas visuais. Tem a energia, que é o brilho das cores vibrantes e das luzes, a abundância na riqueza, no exagero de detalhes, variedade sensorial. Tem a liberdade que a gente encontra na natureza e nos espaços abertos, a harmonia, que é o equilíbrio, a simetria. No dossiê da alegria também tem a diversão, o play, com seus círculos, esferas, a surpresa, que nos atrai pelo contraste, o inesperado e a extravagância, e a transcendência, a sensação de elevação e leveza. E ainda temos a magia, o encantamento, a ilusão, a parte sutil, a celebração com a sincronia, o brilho e as formas explosivas e, por fim, a renovação, que é o florescimento, a expansão. E hoje eu te convido a caminhar comigo pelas ruas de Buenos Aires, atrás dessas pistas visuais, para a gente encontrar e mapear onde está a alegria. Sejam bem-vindos a Cartografias da Alegria, edição Buenos Aires, o programa da reconexão criativa que mapeia a alegria, seguindo a bússola que aponta para a força criativa das cidades e de nós mesmos. Agora eu te convido a começar esse passeio por 10 pontos em Buenos Aires, aonde as estéticas da alegria me levaram. E a nossa primeira parada é na estética energia, de cores vibrantes e luzes. O que a Ingrid nos mostra nesse livro é que a cor é energia tornada visível. A gente tem realmente um tom aí de energia diferente quando a gente está circundado do ambiente cheio de cores e luzes. Tem vitalidade, tem ânimo, é um estimulante. Ela até brinca falando que as cores são como uma dose de cafeína pra gente. E foi exatamente isso que eu senti nos corredores do Mercado San Telmo. Um lugar cheio de vida, de gente, de comidas, cheiros, muito estimulante assim para o nosso cérebro. É aí que as cores ativam o nosso cérebro e nos coloca mesmo nesse movimento de mais vida. E foi lá, entre frutas coloridas, produções artesanais, pessoas e comidas de vários tipos, que eu tive esse estímulo tão sensorial. Então, um lugar cheio de energia em Buenos Aires, definitivamente Mercado San Telmo. E agora vamos para a nossa próxima parada na estética da abundância, que é aquela da exuberância, da multiplicidade e da variedade. Essa é a estética que nos leva a ambientes muito ricos visualmente. E foi buscando isso que eu cheguei na feira de rua que acontece no Recoleta, esse bairro tão tradicional na Plaza Francia. E lá a gente é exposto a uma riqueza de detalhes muito grande. Mas por que será que isso desperta alegria na gente? E a explicação tá na nossa evolução como espécie. A abundância, ela tá ligada à nossa sensação de segurança. Quando a gente chegava no ambiente com muitos recursos, aquele medo da escassez podia relaxar para a nossa certeza de que a riqueza, a generosidade estava garantida, a nossa sobrevivência estava garantida. E é por isso que normalmente essa festa visual nos traz essa sensação de que a gente está num terreno fértil.
E essa feira de rua, ela traz exatamente isso, uma sensação de que a gente está num terreno extremamente fértil de criatividade. Muitos artistas, cada um mostrando um universo completamente diferente, tipos de manualidades, materiais, a forma de se expressar completamente autêntica e diferente. É ali que realmente a gente sente o quanto que a abundância traz alegria diante dos nossos olhos. E uma das partes mais legais dessa feira é a gente poder ter um contato próximo ao artista, a quem produz. Foi lá que eu conheci a Josefina, por exemplo, que produz peças em madeira com detalhes riquíssimos e muito delicados, sendo que ela faz isso com a serra tico-tico. O presépio esse ano, no meu Natal, veio das mãos dela. E aqui em Buenos Aires tem um tipo de arte que é a cara da cidade, o fileteado portenho. A gente vê placas escritas com uma letra que é bem típica e a gente reconhece exatamente pelo exagero. Ela não economiza em detalhes, é rebuscada tanto nas formas quanto nas cores. A abundância é típico disso. E a gente aproveitou para também trazer uma lembrança para casa, que são colheres de pau feitas pela artista Dalila. E a gente aproveitou para conversar com ela um pouquinho sobre esse fazer artístico. Bueno, yo hago fileteado porteño, eso es bien de acá, bien porteño, porque es de acá, de Buenos Aires, de acá de Cava. Nació acá, después se expandió ahora en el mundo, pero es bien típico de acá. Se usaba para cartelería, decoración de carruajes y solo lo trabajaban los hombres. En el 90 medio muere porque sale el ploteado, todo lo que es en máquina, entonces como esto es a mano y es mucho trabajo, la gente obvio iba para lo más barato y lo más rápido, porque esto lleva un tiempo. Y bueno, y ahora está como surgiendo, hace 10 años la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural e eu me dedico a esto. Eu gostaria de te perguntar, qual você acha a parte mais criativa deste trabalho? Y la parte más creativa es cuando uno está pintando, porque más allá de que primero está el boceto, que uno tiene que pensar cómo va a ser, tomar medidas, analizarlo un poco, la parte más divertida y artística es la parte cuando uno pinta, porque ahí uno se va explayando y surgen todas cosas nuevas, por ahí le agregaste otra cosa que en el boceto no lo hiciste, o por ahí le sacaste porque no combina, ¿entendés? Está buenísimo esa parte, a mí es la que más me gusta. É as partes mais alegres também. Claro, porque uno ya ahí juega con los colores, ¿viste? Más allá que el fileteado tiene sus colores, yo le pongo cualquier cosa. Yo soy libre albedrío. Qué bom. Y yo las veo diferente, pero porque las veo más del lado artístico y también espiritual, pues más allá de eso yo me trabajo mucho con mi interior. Y bueno, veo como de otra manera las cosas. Trato también de verla de otra manera como la ve la gente. Entonces como que me abro un poco más quizás. No me cierro tanto. Sim. Acho que essa é uma bonita lição de aprendermos com os artistas. Muitas graças. Bueno, Graças. A próxima estética é a da liberdade. Ela que fala sobre a natureza e os espaços abertos. Foi pensando nisso que eu cheguei ao Jardim Japonês, que funciona como um verdadeiro refúgio urbano. A gente está ali entre avenidas e ruas movimentadas e de repente encontra a paz de um jardim tipicamente japonês. E por que será que essa sensação de alegria é tão imediata assim que a gente adentra o portão? E a explicação é a seguinte: normalmente as cidades, elas nos trazem muitas barreiras visuais, muitas linhas retas, esquinas, muitas informações que nos limitam, a gente se sente mesmo com muitas restrições. E assim que o nosso olhar chega num lugar que ele pode vaguear com menos interrupções, o nosso cortisol abaixa, o nível de estresse diminui. E é por isso que às vezes um minutinho no ambiente assim já muda completamente o nosso estado. O Jardim Japonês é esse convite mesmo para expansão, para permitir
que o nosso olhar descanse um pouco dessa fadiga visual que muitas vezes a vida na cidade traz. Então aqui é realmente para caminhar, relaxar e ter um outro convite de ritmo. E a próxima estética é a da harmonia, do equilíbrio, da simetria e do fluxo. Foi ela que me levou até uma das livrarias mais famosas e mais bonitas do mundo, a El Ateneu. Em Buenos Aires, essa livraria ficou tão famosa pelo fato de que lá no passado era um grande teatro. E eles preservaram, então a gente entra nesse espaço onde as óperas, as grandes peças aconteciam, mas hoje é tudo tomado por livros. E essa arquitetura nos chama muita atenção, principalmente pela simetria que causa. E isso a gente vê também, né, na natureza, como nos flocos de neve, ou também movimentos muito síncronos, né, de uma dança, por exemplo. Isso nos gera um certo fascínio. E o que a Ingrid nos explica é que essa simetria, ela nos mostra que há essa harmonia dentro do caos que opera tanto o universo quanto as nossas vidas. Então essa tranquilidade vem de quando a gente vê coisas harmônicas mesmo diante do caos. E a nossa próxima parada não é um ponto turístico, e sim o local onde eu fiquei hospedado em Buenos Aires dessa vez, o prédio La Cisterna. E a estética relacionada a ele é a da surpresa, do inesperado. E é muito interessante a história desse hotel, porque na verdade ele fica numa região bem central, bem urbana, e quando foi iniciada a construção, foi descoberto de forma surpreendente que tinha ali na verdade um sítio arqueológico, uma parte de uma cidade muito antiga, completamente preservada. Eles mudaram aí o planejamento da obra para descobrir arqueologicamente o que estava ali e viram que era a cisterna da cidade, um reservatório de água, né, que atendia ali toda a cidade. E eles encontraram, junto com as escavações, vários itens com um grau de preservação enorme, de garrafas, pratos, xícaras do dia a dia da época. E eles construíram então um museu para poder preservar essa história, e o prédio ele só começa a partir então desse museu. Foi uma surpresa a gente ter ficado hospedado ali, da mesma forma como foi uma surpresa terem descoberto isso no meio da cidade. A surpresa ela tem um efeito no nosso cérebro de gerar dopamina, sempre quando algo inesperado acontece, e isso nos traz para o presente, para o aqui e para o agora. Por isso que sempre quando a gente encontra surpresas pelo caminho, o nosso cérebro fica mais feliz. Agora, o nosso convite é mudar a perspectiva e ir para cima, na estética da transcendência, que fala sobre elevação e leveza. Para encontrar essa estética, eu saí procurando lugares altos da cidade. Em Buenos Aires tem vários miradores, que são os mirantes, e aí eu encontrei o mirador do Centro Cultural. A ideia aqui é que a gente mude a nossa perspectiva, e uma das coisas que a Ingrid mostra em alguns estudos é que essa mudança, né, a gente poder ver, ter essa visão panorâmica das coisas, torna a nossa própria significância e os nossos problemas menores, assim. Então a gente associa, né, a altura à transcendência das nossas limitações terrenas. Bom, a ideia aqui então era buscar esse lugar para ver a cidade por cima, mas a realidade, porque a viagem acontece dessas coisas, é que o mirador estava fechado e tinha um clima horrível, estava com muita chuva, tudo nublado. Mas eu acabei tendo sim uma das experiências mais transcendentais dessa viagem, que foi conhecer
as exposições de arte desse centro cultural. São vários andares com tecnologia e arte conversando juntas para experiências imersivas que nos levaram a vários universos muito diferentes, assim, experimentais, de você vivenciar tudo aquilo. Então fica aqui a dica para você realmente seguir as estéticas da alegria como um convite, uma provocação para ir em lugares que normalmente, como esse, não tinha aparecido ainda nos principais roteiros turísticos e foi uma das minhas maiores gratas surpresas da viagem. E a estética da magia me levou até o planetário Galileu Galilei. É muito interessante a gente pensar na mágica, né, como uma estética que a gente pode ir atrás dela. E o que a Ingrid nos explica, esse fascínio que o mágico, que essa parte ainda não explicada gera na gente, vem do fato de que a gente está tocando ali essa membrana muito fina entre o que é possível e impossível. Inclusive, ela comenta sobre um historiador de Oxford, Kate Thomas, que aponta que a curiosidade propelida pela astrologia inspirou as pessoas na busca por melhores modos de mensurar os movimentos das estrelas e dos planetas, dando forma à ciência da astronomia. O que acontece aqui, como o poeta inglês Eden Phillpotts escreveu, o universo é cheio de coisas mágicas, esperando pacientemente que nossos sentidos se afiem. Então, a gente tem nesse lado aí fascinante, muitas vezes mágico, um norte para onde vai a curiosidade humana em desvendar esses mistérios. E é exatamente isso que a gente vê nessa sessão de cinema projetada nesse globo ali no teto do planetário. A gente é exposto a entender e a compreender um universo que parece ser tão distante e inexplicável numa experiência imersiva que, além do que é ali projetado, tem uma pessoa que nos acompanha, que é um verdadeiro contador de histórias. E no final dessa experiência, a gente teve a alegria de conversar com a Eugênia, que trabalha lá no planetário e pôde conversar com a gente um pouquinho sobre as atividades que acontecem lá. Acá en el planetario lo que hacemos principalmente es dar funciones astronómicas, shows astronómicos para chicos de colegio, desde jardín de infantes, o sea 3 años, 4 años, hasta 5º año del secundario, o sea último año del colegio secundario. Dependiendo la edad de los chicos, vamos adaptando los contenidos astronómicos para poder llegar de una manera adecuada a cada grupo distinto. Por ejemplo, con los más chiquititos hablamos sobre los colores, entonces con el amarillo nos vamos al Sol, con el rojo nos vamos a Marte, con el azul nos vamos a estrellas azules. Después, para los intermedios es más aventura, se llama aventura espacial, nos metemos en una especie de nave espacial y nos vamos de viaje, y a los chicos eso les encanta, entonces vamos adecuando, depende del público, el contenido astronómico. También tenemos funciones incluso para gente con autismo, adaptamos las funciones, también hacemos un planetario que se llama planetario itinerante, o sea, sale un grupo desde acá y va a colegios, a lugares donde se les hace dificultoso venir para acá. Después tenemos también adaptado para personas ciegas, sordas, está todo adaptado, todo modificado para distintos públicos, digamos. Y también tenemos cursos para adultos, cursos para chicos, hay de todo. Y después también ustedes vinieron a ver la función que se llama de público general, o sea que es para todos. Tenemos una parte en vivo y una parte grabada. Perfeito. E o que você acha que é importante para todos os tipos de público? Como isso pode contribuir
contribuir para nuestra creatividad? Bueno, inmensamente, ¿no? Porque la verdad es que siempre, tanto en canciones, en libros, siempre uno hace referencia a lo que es la astronomía, y es algo que despierta mucho la creatividad, los colores, esta cosa de inmensidad que tiene el universo, ¿no es cierto? Entender el tamaño también de las cosas, por ejemplo, que el sol lo vemos grande porque está cerquita, pero las estrellas están muy lejos, pero que pueden ser más grandes que el sol, y la verdad que... E para finalizarmos, Eugênia, em sua experiência pessoal, Sim. o que sente assim de mais mágico em astronomia, em geologia? Bueno, mágico acá es una palabra que no nos gusta mucho usar, la verdad, justamente porque le intentamos llevar a lo lógico, tener una experiencia que pueda sentir tal vez mágica, pero que no hay nada de magia. Es todo ciencia, es astronomía, hay mucho estudio, mucha investigación, son datos duros, que después uno lo adapta justamente al público general o a cualquier público para que sea algo que vos puedas sentirlo cercano. Pero atrás no hay nada de magia. Justamente hay mucho dato, mucha investigación, y si bien la experiencia que uno puede tener, o la sensación, puedes llegar a decir que es mágico, pero la magia no. E o que então te gera alegria nessa investigação e nos dados duros? Qual parte mais te alegra? A mí en particular, entender cómo es que se suceden los procesos o los sucesos. O sea, entender el por qué es lo mágico, ¿no? Entender es lo que el ser humano siempre intenta buscar, ¿no es cierto? Justamente acá también venimos a entender un poco el universo, que decís, wow, es mágico, pero cuando lo entendés, si no es solamente información que te está llegando y que no puedes procesarla si no entendés el por qué. Oh, gracias. E a estética da celebração? Ela traduz com perfeição dos pontos altos dessa viagem, mas não foi necessariamente um local, e sim as pessoas, poder encontrar e celebrar com amigos. E aqui vai nosso agradecimento especial a Paula e o Adi, que é um casal de amigos que moram lá, e a gente sabe, quando a gente ainda mais em outro país, tendo a oportunidade de conhecer alguém que vive lá, a gente tem uma outra perspectiva sobre a cidade. E esses encontros, as risadas, o colocar o papo em dia, faz tudo ser diferente. Além disso, a gente encontrou também amigos que praticam a mesma meditação que a gente, que é a Sahaja Yoga, meditação que é gratuita, tem no mundo inteiro. Então a gente também tem esse privilégio de viajar e encontrar pares aí muito afins. E a Ana, que foi um encontro também muito feliz de um encontro online que se tornou presencial inesperadamente em Buenos Aires. E aqui está a explicação da Ingrid de por que esses encontros e esses momentos de celebração juntos fazem tanta diferença. Ela fala que no coração da comemoração há certo paradoxo matemático. Quanto mais compartilhamos alegria, mais ela cresce. A implicação disso é que deveríamos administrar a alegria de um jeito completamente diferente de como administramos o dinheiro. Deveríamos gastá-la em toda chance que tivermos, porque quanto mais generosos somos com ela, mais temos dela para nós. Então eu agradeço aqui a todos os encontros e essas celebrações tão festivas que fizeram dessa passagem de Buenos Aires um momento inesquecível. E foi a estética da renovação que me levou até as ruas do bairro São Telmo. Se aqui a ideia era renovar e expandir o olhar, eu fiz essa caminhada com novas companhias. Foi através do Afro Argentine Tour. É uma agência de turismo que organiza várias caminhadas temáticas e essa era em específico sobre a história dos afro-argentinos na história, tanto da cidade quanto do país. Aqui a gente tem a possibilidade
de, através desses elementos urbanos, viajar no tempo, saber, né, melhor de histórias que aconteceram no passado, para que a gente possa, no presente, visualizar a realidade de uma forma muito mais rica, diversa e justa. E isso nos une também para poder projetar futuros mais ricos e inclusivos. É um momento maravilhoso, a gente encontra outras pessoas e foi tão produtiva essa caminhada que até o jornal La Nación estava lá. É um dos principais jornais do país, tinha uma jornalista e um fotojornalista interessados mesmo nessas histórias pouco contadas da cidade. No fim, rolou até entrevista minha para o jornal e também fotos profissionais. No final dessa caminhada, eu conversei com a Ekene, que é a responsável por nos guiar, que tem realmente muita propriedade sobre tudo que ela nos apresenta, e a gente conversou um pouquinho sobre esse tour. So we did the tour of Afro-Argentinian history from Lunfarda, the first tour of Afro-Argentinian history that has been constant in Argentina. It's a great project, and I have been part of this project for almost 2 years now, and I am very happy to be able to share the story of my people and my community to everyone. The most creative part, where we have a whole section of murals. So I think that that's the most creative part of the tour. We get to see a lot of murals, but done not only by Afro-Argentinian artists, but that help us tell the Afro-Argentinian story. We see the streets in a complete different way. Yes, San Telmo is filled with art, so I think this neighborhood makes all the tour, the complete tour, very artistic. I love sitting down at the Cabo Verde, at the patio of Cabo Verde. I think it is a moment of relax, of connection with the people, and I really, that brings me a lot of joy. Oh, perfect. Thank you. Thank you. O nosso passeio por Buenos Aires, instigado aí pelas estéticas da alegria, se encerra por aqui. Mas o meu convite para você assumir essa postura investigativa e sair com a sua lupa aí, não só quando você for viajar, mas também dentro da sua própria casa, na sua cidade, mas sempre vá atrás e busque aonde as estéticas da alegria moram. Eu garanto que é um treino que a gente vai aí ficando realmente craque e fluente nessa linguagem. E aqui eu não estou falando em momento nenhum da gente viver em alegria extrema o tempo inteiro, mas com certeza eu estou falando do poder que existe nesses pequenos momentos. É realmente como se a gente conseguisse nadar até a superfície e oxigenar. E é graças a esses pequenos momentos de alegria que a gente vai conseguindo se organizar dentro do caos que é natural da vida. São altos e baixos, mas com certeza encontrar a alegria intencionalmente por aí faz com que esse caminho seja mais leve. Eu espero que você tenha gostado. Te aguardo no próximo Cartografias da Alegria. Curta, compartilha com quem você gosta e deixa aqui nos comentários o que você achou para a gente poder continuar esse nosso passeio juntos. Eu vou amar trocar ideias sobre isso. Tchau e até a próxima!